Estamos de volta com o deputado Paulo Guedes. Ô Paulo, e outra conversa que tem na política de Montes Claros é que você sai o ano que vem para federal, verdade? Não, isso não é verdade não. Eu estou trabalhando para ser candidato à reeleição a deputado estadual. Tem sido esse o meu trabalho na região inteira. Eu nunca chamei nenhum apoiador, nenhum prefeito, nenhuma liderança para falar que eu tinha mudado para deputado federal. Isso existe em algumas colunas sociais, algumas pessoas que soltam isso, mas essa discussão nós nunca fizemos ela. Tem fundamento ou não? Ainda não tem fundamento. Aliás, não tem fundamento. Né? Você continua estadual? Continua estadual. E como é que está a sua posição para a reeleição? Estou trabalhando muito. Né? Eu, além de Montes Claros, eu cuido de mais 100 cidades na região. É uma luta de você rodar isso tudo, né? Norte de Minas, parte do Jequitinhonha, uma parte do Noroeste. Mas... Você leva a vantagem de ser o único deputado do PT, né? Sou um do PT da região, sim. É, da região. Então, a tendência é nós estamos fazendo um trabalho para que a gente possa ampliar ainda a nossa votação. Eu já sou o deputado mais votado do PT do Estado. Eu tive 92.710 votos na última eleição, né? E aí ampliamos muito. Na eleição passada eu tinha apoio de 10 prefeitos, agora nós temos 32. Parece que na primeira eleição você teve 50 e poucos mil votos, né? Na primeira eu tive 46. E passou para 92. Eu dobrei, né? De uma para outra eu dobrei. Né? Não sei se vou conseguir fazer a mesma coisa. Né? Estou trabalhando a gente trabalha para aumentar ou para manter. Né? Mas você não acha que o Norte de Minas está precisando de deputado federal aqui da região, não? Basicamente, nós temos o quê? O Jairo e o Humberto, que na verdade são suplentes, né? Eles assumiram... São suplentes. A partir de janeiro não são deputados mais. Aliás, os suplentes já voltaram, né? Nesse momento, Jairo e Humberto não são deputados. Nesse momento, eles estão fora da Câmara. Mas é isso para a região... Os secretários voltaram para poder pegar as emendas. Ou seja, estão sem mandato. Né? Isso para a região é muito ruim. Muito ruim. É uma discussão que a gente precisa fazer. Né? Tem uma série de outras coisas que a gente precisa discutir. Eu acho que é um bom tema para a sociedade norte-mineira começar a pensar também, de ter nomes para disputar, nomes com reais chances, com boas propostas, porque com coragem. O Norte de Minas teria condição, só com a votação do Norte de Minas, de eleger pelo menos uns 4 deputados federais da região. Com certeza. E ficar dependendo dos de fora, ainda que os de fora atendam, o seu deputado federal, por exemplo, é o Gabriel, né? É um dos. Eu tenho várias dobradas, né? A dobrada principal é o deputado Gabriel Guimarães. Pois é, mas não é da região, né? Ainda que te atenda e atenda a região em alguma coisa, não é a mesma coisa que se fosse um deputado daqui da região, você não acha, não? É verdade. Assim, nós precisamos de pensar isso. Agora, isso a gente precisa fazer, precisamos ter alguns movimentos que caminhem nesse sentido. Realmente a representatividade norte-mineira é muito fraca, inclusive na Assembleia. Nós temos uma bancada de deputados estaduais... Mas na Assembleia é 10% da Assembleia. Pois é, a bancada do Norte, mas a bancada do Norte às vezes peca muito na defesa das coisas importantes para o Norte. Por exemplo, agora mesmo, quando o governador vetou a minha emenda no Código Florestal que redistribuía o ICMS ecológico em Minas Gerais. Isso foi um absurdo, a falta de apoio, né, que nós não tivemos. Os deputados da região? Os deputados simplesmente votaram, mas não me ajudaram a enfrentar. Não fizeram força. Fizeram um jogo, né? Mas não me ajudaram, eu fiquei sozinho enfrentando. E o que a região ia ganhar com essa emenda sua? Só para você ter ideia, 1% do ICMS ecológico de Minas Gerais... 1% de tudo que se arrecada em ICMS se transforma em ICMS ecológico. E ele é redistribuído para o Estado, para os municípios, com os seguintes critérios. 45,45% desse 1% vai para os municípios que têm rede de esgoto, estação de tratamento, coleta seletiva de lixo. Só os municípios ricos têm. Ou seja, Então o dinheiro vai para os ricos. Vai para os ricos. Outros 45,45% vai para os municípios que têm unidade de conservação, que são os parques, que deveria vir para o Norte de Minas. Os parques estão todos aqui, mas não vem para cá também não, porque eles colocaram na lei um tal de fator de qualidade, que é um negócio absurdo e inaceitável, Jorge. O fator de qualidade quer dizer que uma árvore que nasce em Belo Horizonte
vale mais do que 10 mil árvores que nascem num parque no norte de Minas. Isso é inadmissível. E apenas 9,1% vai para os municípios que têm mata seca. A minha emenda mudava isso, redistribuía isso de acordo com a preservação ambiental. Nós mudamos o item mata seca, que saía de 9,1 para 33,33. Nós íamos aumentar 4 vezes mais a arrecadação de ICMS ecológico de todos os municípios do norte de Minas que têm mata seca. Né? E o governo teve a coragem de vetar isso. Quer dizer, a Assembleia aprovou. Aprovou. E o governo vetou? Vetou. Ou seja, a Assembleia aprovou por unanimidade. O governo vetou e mandou a ordem para a base, para manter o veto. E aí eles voltaram atrás. Fiquei sozinho na defesa da região. Aí o que acontece? Mas você não divulgou isso aqui na região? Divulgamos, mas a imprensa, você sabe como é que é a grande imprensa hoje em Minas Gerais, ela não publica mas tudo. Se você me falar isso, meu programa está à sua disposição. Pois é. Graças a Deus, meu programa é independente. Viu? Claro, eu estou falando assim, eu tentei, eu não sei se você viu, eu fiz panfleto, eu fui para as reuniões da AMANS, eu fiz tudo que podia fazer dentro dos meus limites, né? Agora fico feliz em saber que você coloca no seu programa para a gente discutir um tema tão importante. Só para você ter uma ideia, Jorge, Januária tem 400 mil hectares de parque. E é os parques mais importantes do estado. E vou explicar por quê. Parque Nacional do Peruaçu, você já ouviu falar. Conheço demais. Que é uma das maiores riquezas naturais do Brasil. A APA Pandeiros, que é o berçário de reprodução do Rio São Francisco. Conheço também. Você conhece também? Conheço. Conhece, né? E aí tem uma série de outros parques, veredas. Resumindo, eu tenho o Coxá Gibão. Resumindo, Januária tem quase 400 mil hectares de parque, e o Bonito de Minas, mais de 400 mil hectares de parques. Só Bonito de Minas e Januária tem quase 1 milhão de hectares de parque, fora as outras áreas preservadas do município. Você sabe quanto que Januária e Bonito recebem de ICMS ecológico? Não faço nem ideia. 3 mil reais. 3 mil reais? De ICMS ecológico, por mês. 3 mil. Mas Confins, aliás, Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem lá uma pequena faixazinha aí de poucos hectares de uma área perto ali do aeroporto de Confins, que não chega a 3 mil hectares e recebe 50 mil reais por mês. Porque a árvore que nasce em Confins, em Belo Horizonte, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no Vale do Rio Doce, os ambientalistas de Minas Gerais, que estão lá no ar-condicionado, no bem bom, entendem que as árvores lá têm mais valor do que a árvore do norte de Minas. E a nossa bancada e os nossos prefeitos. Você acredita que eu fui na reunião da AMANS, pedi aos prefeitos para me dar força, para ir lotar a Assembleia Legislativa no dia da votação do veto? Sabe quantos prefeitos apareceram lá? 4. Mesmo assim, caladinhos. As pessoas têm medo, porque aqui se acostumou, né? A política do norte de Minas, nós precisamos dar um choque aqui nessas pessoas. Eles acordarem. Aqui, você pega nos últimos 11 anos do governo de Aécio Anastasia, me fala uma obra relevante que esse governo trouxe para Montes Claros. Uma só. Você lembra? Para Montes Claros, mas para a região trouxe, né? Não. Vamos por parte. Montes Claros, a quinta maior cidade do estado. Estação de tratamento de esgoto. Hã? Estação de tratamento de esgoto. Foi financiada pela Caixa Econômica Federal com recursos subsidiados. Mas foi a Copada que fez. Não funciona? Tem muita queixa da estação. Diz que em volta o mau cheiro ninguém aguenta, né? Não, você passa lá, ué. Em volta não. Quase 5 bairros de Montes Claros estão afetados por aquilo ali. Nunca funcionou. Né? Nunca funcionou. Mas foi. E é uma você obra... acha que é defeito de quê? De construção, de execução? Hein? É defeito de toda... Deve ter uma série de defeitos. Eu não sou engenheiro, não. Mas qualquer pessoa que passa ali sabe o que não funciona. Primeiro que... Basta ter olfato, né? Basta ver o mau cheiro que incomoda quase que 20% da cidade. Aquela região inteira ali. Então é um negócio... Fora a estação de tratamento, eu não lembro de outra obra assim significativa, não. Não tem. E a estação de tratamento, ela é uma obra... No governo do Atos, o asfaltamento ali da avenida que vai para o aeroporto. Mas isso é uma obra de 5 milhões de reais, isso é obra para o estado se gabar.
É para a cidade igual Montes Claros? Cidade igual Montes Claros. O governador foi em Uberaba agora e deixou lá um gasoduto de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O que trouxe para cá? Pois é, mas o governo de Minas disse que foi eles que trouxeram Alpargatas, que é uma obra, que é uma indústria importante para Montes Claros. Ué, mas isso não é obra não, gente. Isso é um investimento privado, isso não tem um tostão do governo. E financiado também pelo BNDES. Ou seja, eles estão pegando carona, como eles não têm nada para falar, até uma indústria que vem para cá, eles querem colocar isso como obra. Isso não é obra não, isso é investimento privado. Isso não tem um tostão no governo do Estado, na Alpargatas. Nem do o governo federal tem, porque, assim, mas indiretamente também, porque o governo federal está financiando via BNDES. Mas é um dinheiro que é financiado. Ou seja, a Alpargatas é uma obra particular. É uma obra de uma empresa que está investindo aqui. Por quê? Porque aqui tem mão de obra barata, porque aqui tem incentivo fiscal, porque aqui tem os incentivos da Sudene, tem uma série de coisas. É importante vir para cá. Vai vir mais obra, vai vir mais empresas para cá. É só Alpargatas, não. A tendência é vir muitas empresas para cá, porque nós temos mão de obra, nós temos um belíssimo entrocamento rodoviário, o segundo maior do país. Então aqui, e tem incentivo fiscal. Então é muito pouco. Muito pouco. Falar que isso é obra, isso não é obra do governo, não. O anel rodoviário mesmo, norte, né? Uhum. Até hoje está... Até hoje eles não deram licença. Só na promessa, né? Ficou e que é importantíssimo para mostrar. 8 anos com dinheiro na conta, o DR, que o governo federal, o DENIT, passou o dinheiro. 8 anos. Eles não conseguiram nem sequer terminar o projeto e ter o licenciamento ambiental para fazer o entrocamento rodoviário de Montes Claros. Né? Eles não conseguiram fazer isso. O DENIT tomou de volta o dinheiro, está providenciando o licenciamento para licitar pelo próprio DENIT, pela incompetência do DR. Essa é a verdade. Nós vamos para mais o nosso último intervalo comercial e voltamos logo em seguida. E nesse próximo bloco nós vamos conversar um pouco com o deputado Paulo Guedes sobre política nacional. 2014 é ano de eleição presidencial. Nós vamos tocar um pouco nesse assunto. Guarde um instantinho.